que nós somos discípulos do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, eu quero que você guarde no teu coração que como discípulo do Senhor, você deve se esforçar, pois a vitória é certa. E você quer ver uma coisa? Vá para 1 Samuel. 1 Samuel. O Senhor Jesus vos abençoe. Vocês são uma bênção tremenda de Deus em nossas vidas, irmãos. É que eu estou aqui, eles estavam cantando o primeiro louvor e eu dizendo: Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus, o Senhor confirma tudo. 1 Samuel capítulo 29, irmãos. No capítulo 29, nós vamos ver aqui uma guerra muito grande, uma batalha terrível, vocês nem imaginam. E tem um homem aqui que era servo de Deus, e ele se chama Davi. E Davi está envolvido nesse negócio aqui, mas é um negócio terrível. Você pensa num negócio fora, como diz assim, da realidade. E a Bíblia diz que Davi está ali. No capítulo 29, versículo 1: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Éfeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Olha bem, os israelitas estão enfrentando todos os exércitos dos filisteus. E Davi está ali. Mas tiveram-se uma reunião e falaram o seguinte: pega esse Davi e manda ele embora, porque Davi, ele é um israelita e ele vai dar problema para nós, os filisteus. E no versículo 11: Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Enquanto Davi, ele está nessa batalha, nessa luta, nesse problema seríssimo, ele deixou a sua família, para você entender, para você ler o capítulo 30. Quando Davi volta para a sua aldeia, para a sua cidade, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclague, que era a sua moradia, já outros inimigos chamados amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Pode sentar. Irmãos, nós temos passado tantos momentos, não é, na vida? Eu quero que você traga à tua memória momentos aí que você tem chorado. E se você não tem chorado, eu vou dizer algo para você. A Bíblia diz que tem esses tempos, porque há tempo para todas as coisas. Mas você vê bem que nós estamos falando aqui não é de um homem qualquer. Nós estamos falando de Davi. Homem de guerra. E a Bíblia diz que ele chora. E os seus 600 homens choram, até não haver mais força.
Escute bem, até não haver mais força. Irmãos, eu espero em Deus que nós, nesse encontro de homens, venhamos também chorar, até não haver mais força, mas não pelo motivo que Davi está chorando, mas por um outro motivo tão maravilhoso, que é a presença de Deus, a glória de Deus, nos levando e nos conduzindo a um choro de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Então todos os homens sabem do seu compromisso, sabem da sua responsabilidade de estarem já trabalhando para levar outro, que não é nem para você estar sendo, vamos dizer assim, convidado, não, você já está convidando outros para que nós tenhamos esse momento, esse encontro de homens fortes em tempos difíceis. Deus tem falado muito conosco, irmão, é impressionante. Eu quero dar um testemunho para você, porque nesses últimos dias, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus nos desperta desde o final do ano passado, para a gente estar alertando a igreja, a cada irmão: seja forte, seja forte. E eu vi um testemunho de 7 anos atrás, quando Deus usou um pastor para profetizar para uma pessoa, dizendo para essa pessoa: seja forte, porque as batalhas serão enormes, serão grandes. E eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso me trazer esse testemunho agora, 7 anos atrás. Escute bem, por isso que nós temos pedido para que você não deixe cair nenhuma só palavra do Senhor. Escute bem, você jovem, escute bem, você adolescente, escute bem, você criança, você adulto. Deus tem dito que família é um projeto dele para homens fortes, para mulheres fortes, porque você precisa trazer à sua memória que o reino de Deus, a célula principal, e todos nós sabemos, e todo mundo fala sobre isso, o que adianta você ganhar todas as pessoas do mundo, mas você perder a sua família? Então a família é o principal, e os homens têm que ser fortes, e nós aprendemos, eu quero trazer a tua memória, presta atenção, irmãos, você precisa estar atento ao culto. Quem é o homem forte? O Espírito de Deus ministrou sobre ti, que é o homem, quem é o homem forte? É o homem que vive pela fé. Por quê? Porque esse homem, você leu comigo, ele traz à existência aquilo que não existe, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E é interessante, irmão, que por mais que nós queremos coisas novas, nós nem fazemos aquelas que estão em nossas vidas para ser feitas. Quem é um homem forte? É o homem que vive da fé, é o homem que vive. Hebreus 11, 1, ele chama a existência aquilo que não existe. Jesus disse e afirmou em Marcos 9, 23, guarde isso, escreva isso, põe isso na sua geladeira, põe isso dentro do seu coração. Jesus afirmou: se tu podes crer, é disso que Jesus falou. Se tu podes crer, tudo é possível. A quem? A quem crê. A quem crê. Pare e pense. E nós, irmãos, quando olhamos para Jesus, nós vamos encontrar
detalhes que ele deixou bem claro. Homem que pegou a sua família como a filha de Jairo. E Jesus ali deixou bem claro. Jesus, ao caminho da casa de Jairo, tem que parar para realizar um milagre na vida de uma mulher. E para deixar bem claro a Jairo que a notícia da morte da sua filha precisava chegar. Você está lembrado ou não? Jesus vai atender uma mulher que tinha um fluxo de 12 anos, enquanto a filha de Jairo, o coraçãozinho dela está parando. E o coração parou. E Jairo estava desesperado porque ele tinha vindo buscar Jesus para que a sua filha não morresse. E enquanto Jesus está com aquela multidão, a notícia chega de Jairo: não precisa mais incomodar Jesus, não precisa mais levar, porque não tem mais jeito. Por quê? Porque seu grande tesouro está perdido. A alegria da sua casa foi arrancada e a sua filha está morta. Jesus olha para Jairo e diz: somente creia, somente creia. E Jesus, em outro texto, falando sobre ter fé e manter a fé acesa, e não ouvir, e nem viver por aquilo que você está vendo, Jesus disse: porque em verdade vos digo, que você pode até dizer ao monte: ergue-te, monte, daqui e lança-te ao mar. E se você não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que você falou, que você disse, ele disse em Marcos 11, versículo 12 e 13, que se fará isso. Por quê? Porque o homem, que é um homem de fé, ele não vive pelo que ele vê, não vive pelo que ele sente, e não vive pelo que ele está passando. Ele vive pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus lhe foi entregue. A Bíblia diz claramente em Romanos 1,17, que eu vivo pela fé, e vivo pela fé no quê? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela tem uma finalidade. Ela vem, sabe para quê? Ela vem para despertar e fortalecer a sua fé. E a sua fé vai fazer a palavra de Deus agir. Por isso que eu e você não podemos viver pelas notícias, nem pelo que nós estamos vendo, e nem pelo que nós estamos sentindo. Mas a Bíblia diz, no capítulo 10 de Hebreus 38, que eu e você, que somos justos, vivemos pela... E se você recuar? Deus não tem prazer, Deus não se alegra em nós. Quer dizer, pastor, que eu estou no meio de uma guerra, de uma peleja, e eu não posso recuar? Não, de jeito nenhum. Nós temos ouvido que Deus chamou o homem certo, chamado Davi. Deus não errou. Mas olha o que ele está passando. Olha o que ele está enfrentando. Irmão, você parou para pensar? Você já parou? Não houve mais força física para chorar. Choraram. E a Bíblia diz, no texto, que Davi olhou e só viu ali o restante daquilo que sobrou das queimadas. Não havia animal, não havia criança, não havia ninguém morto, mas foram todos levados, inclusive suas duas mulheres. E ele, versículo 6, se angustiou muito. Por quê? Porque além da dor de perder a sua família, Davi ainda se angustia. Por quê? Porque fora a dor de não ver mais a sua família que ele havia formado,
ele também se angustia. Por quê? Porque os homens, os seus soldados, os seus guerreiros, falavam de apedrejá-lo. Nós, discípulos do Senhor, precisamos entender que nós vamos passar por momentos árduos e difíceis, e que até mesmo aqueles que nos rodeiam olharão para nós e não nos verão mais como homens de Deus. Mas nós temos uma tendência, irmão, de esquecer que nós fomos alertados. E na hora da adversidade, na hora da dificuldade, nós não paramos e observamos que é mais uma oportunidade que Deus lá do trono está dizendo: filho, vai, agora é hora de você viver como homem forte. E o homem forte vive da sua fé. Ele vive pela fé. Ele vive sobre a fé. A Bíblia diz claramente, irmãos, que aí Davi olha para Deus. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 6: porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. No meio daqueles 600 homens, Davi era o líder. Davi era o homem forte que Deus chamou. E o homem forte vai fazer o que Davi vai fazer. O discípulo verdadeiro do Senhor, na hora da crise, eu e você vamos fazer o que ele fez. Está dando para entender, irmãs? Porque a gente fala a palavra homem, mas é se referindo a você também, mulher. Tempos difíceis. Davi olhava e todos eles chorando, todos eles olhando para Davi, acusando ele. E aqui que eu amo Davi. Davi não se justificou dizendo: não tive culpa. Não. Irmão, nós precisamos, olhe bem para mim agora, aqui é um segredo. Assuma. A gente tem a tendência de querer dizer e justificar. Davi não se justifica perante os homens, mas Davi, ele sabe da sua responsabilidade como líder. Ele sabe que ele era ali responsável. Ele sabia que ele não poderia falhar, e que todas as guerras que ele havia vencido foram todas embora. Ninguém se lembrava mais, e agora sim se lembrava desse momento árduo. Isso aconteceu na vida de Davi, e pode acontecer na minha e na sua. E nós olharmos e dizer: meu Deus, o que foi que aconteceu? O ladrão passou aqui. Não foi que se aprendeu domingo de manhã e domingo à noite, o ladrão veio. E Davi não soube a hora e o momento que o ladrão veio. Mas Jesus disse: olha, estais vigiando e apercebido. Aqui há muita coisa que a gente poderia fazer, mas eu não quero entrar nessas áreas todas do que Davi podia ter sido prudente e ter feito, não. Vamos ficar aqui nesse contexto que nós estamos. O ladrão veio, o ladrão roubou, o ladrão levou tudo. Mas a Bíblia diz, e o versículo 6 termina extraordinariamente. Homens fortes em tempos difíceis. Lembre-se da minha ordem: seja forte e corajoso. A Bíblia diz que Davi se esforça no Senhor. Meu irmão, há 40 anos eu venho ouvindo dizer que existe algo que o diabo se apavora, que o diabo entra em desespero quando ele vê
um homem e uma mulher de Deus dobrando o seu joelho para falar com Deus vivo. A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. O que ele fez? Vamos falar com Deus. E ele chama agora o sacerdote Abiatar e disse: Abiatar, vamos falar com Deus, vamos consultar a Deus. Até agora, o que o inimigo fez está ministrando sobre nós. Até agora, o que o ladrão ele fez está ministrando sobre nós e está causando choro, dor, tristeza, ódio, angústia, rejeição, desejos de matar, desejos de se vingar um do outro ali. O inimigo vai querer colocar a sua família em guerra um contra o outro. Escute em nome de Jesus. E nós expulsamos todo o espírito roubador da palavra de Deus e os espíritos de surdez que pode estar agindo na minha e na sua vida. Escute. Jesus disse que se o pai de família soubesse a que horas que o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria o ladrão. Mas o ladrão passou e levou. E além de levar a sua paz, agora coloca os seus familiares contra você. Mas a Bíblia diz que Davi vai se esforçar e vai falar com o Senhor. E diz: Senhor, eu vou alcançar esses ladrões, eu vou alcançar esses roubadores, esses destruidores. E Deus diz para ele: alcançá-lo-ei. Mas eles passaram por aqui já faz 3 dias. E Deus disse: levanta, caminha, vai, porque tu alcançá-las. A Bíblia diz: persegue-a. Quantas vezes eu já ouvi crente dizendo: eu não oro mais, eu já desisti. Quantas vezes eu tenho ouvido com os meus ouvidos. Mas Deus falou para você isso, porque nós podemos ficar o resto da vida como Davi e os seus soldados, chorando e lamentando, porque o ladrão passou e levou. Mas agora Davi se esforça em quem? Em Deus. E consulta a Deus, e Deus envia a sua palavra. Deus mandou a palavra. E a Bíblia diz que Deus disse: você vai alcançar ela, e sabe o que vai acontecer? Tudo. Grifa aí na sua Bíblia, igual grifei na minha aqui, ó. Risquei aqui, ó. Tudo. Libertarás. Tudo libertarás. Como a irmã Beta me lembrou esse final de semana na reunião dos diáconos: pastor, nem a unha o diabo tem o direito de ficar, e nem a unha é para ficar lá no mundo, mas é para tudo entrar no reino de Deus e viver no reino de Deus. É necessário você ser forte. Sua família é inegociável, não tem negócio. Não dê uma unha ao diabo. Não dê um familiar ao diabo. Por quê? Porque ele é parte de uma família que é sagrada. É uma instituição preciosa. Vocês cantaram para o Senhor no primeiro cântico, dizendo que tudo se fez novo. Tudo novo se fez, foi restituído. A Bíblia diz que Davi vai. São 600 homens.
contra milhares de inimigos. É uma coisa que você vai olhar e vai dizer: Senhor, estamos em tão pouco, né, Senhor, contra tantos problemas, tantas adversidades, Senhor, é tanto problema e eu me sinto tão sozinho. Mas, irmão, olhe para mim. Irmão, eu comecei a visualizar aqueles 600 homens marchando, Davi se levantando e dizendo para eles: levantem, peguem as espadas, vamos, porque nós vamos alcançá-los e vamos recuperar tudo. Eu imagino, irmão, aquela tropa. A Bíblia diz que eles têm que passar por um riacho, e 200 deles não conseguem e ficam com a bagagem, mas os outros 400 vão. Irmão, eu imagino cada passo daqueles homens sem poder perder um segundo sequer precioso, e eles vão marchando. Você já parou para pensar? E o que mais me chama a atenção é que o texto diz que quando eles encontram com os inimigos estão em festa. Ei! Enquanto você fica aí chorando, e eu também, enquanto nós estamos em angústia, enquanto nós estamos amargurados, o diabo está sambando, o diabo está fazendo festa. E ele está usando para se alegrar, como palhaços, como instrumento de diversão, o meu e o seu familiar. O texto diz que os inimigos estavam fazendo festa. Isso é no capítulo 30, versículo 16. Comendo e bebendo e dançando, porque haviam conquistado grandes despojos, grandes presas, inclusive a família de Davi e a família dos seus exércitos. Ah, meu querido, quando Davi vê aqueles adversários, vai ver o texto, vai ver, ele vai lutar uma noite inteira e um dia inteiro, sem abaixar a guarda. Escute bem, a vida de fé não é uma vida para frouxo e nem para fraco. Não é uma vida para quem é mole, mas é para quem é forte. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, todo mundo quer o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor, amém? A vitória é certa, quantos creem nisso? Diga aleluia! Agora vamos para o 58, que aí dói. Aí ninguém quer o 58. Portanto, para viver essa vitória, sedes, meus irmãos, firme, constante e abundante. Na onde? Na obra do Senhor. Sua família é a obra do Senhor. Sua família é um campo de guerra. Sua família é preciosa. Preste atenção. Satanás não tem como atingir a Deus, mas ele pode usar eu e você para atingir a Deus. Como assim, pastor? Quando o diabo derrota um filho, o pai sofre. A sua vitória é a alegria do Senhor, mas a sua derrota é a derrota de Deus. Por isso eu quero te convidar nessa noite a se esforçar no Senhor, a se esforçar no Senhor, a se esforçar pela sua vida, começar por ela. Primeiro começa pela tua. Davi tinha uma vida com Deus. Você vai ver que no meio ali dos 600 ninguém chegou, nem Joabe, nem os irmãos de Joabe, nem os irmãos de Davi chegou e disse: Davi, vamos consultar a Deus, vamos falar com o Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos orar. Não, ninguém. Mas Davi disse: espera aí, eu estou me esquecendo, porque a gente esquece que do Senhor
vem a salvação. Da onde vem a salvação? A salvação vem do Senhor. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sem ti. Davi se esforça e diz: Senhor. Deus disse: agora é o pastor Walter, até que enfim, hein? Até que enfim você olhou para mim, tirou os olhos do monte, dos problemas, olhou para mim. Pai, vou perseguir, claro. Vou alcançá-la, claro. Vai recuperar, e não é recuperar uma parte, é recuperar tudo. Quantos creem nisso? Que a tua paz, a tua alegria será perfeita, e que você sentará na mesa com todos, escuta bem, todos os teus familiares, e vocês celebrarão o culto dando graças ao Senhor. Levanta as duas mãos para o céu e aplauda ao Senhor, se você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso. Aplauda Ele, meu irmão, e diga aleluia, aleluia, aleluia. Esforça-te. Pastor, não tem força. Esforça-te. Diga a um dos seus irmãos: me arraste, mas não deixe eu faltar do culto. Me leve. Não permita, mesmo que eu não queira. Foi isso que Davi fez. Daqueles 600, você acha quantos olharam para Davi e disseram: o que vai adiantar? Muitos tentaram desanimar Davi. Vamos alcançar. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei aquilo que você está passando, mas se o diabo roubou tua paz, busque ela, porque você vai alcançá-la, e vai recuperar, e vai trazer tudo de volta. Isso daqui é uma palavra de fé, meu irmão. Tudo é possível aquele que crê. Você vive pela fé. E se amanhã você não levantar, não está sentindo, é pela fé que você vai sentir. Pastor, estou orando e não estou vendo. Davi só via só o caminho, e nunca chegava, e nunca alcançava, mas chegou a hora. Você olha do seu lado, tem um monte de gente fracassada, tem um monte de gente que está morrendo, irmão, sem ver a glória de Deus. Você vai ser mais um? Ou você vai se esforçar? Ou você vai dizer, igual Deus tem falado para nós, igual Josué, você vai chegar no final da sua vida fortão, bem, vai chamar toda a família e vai dizer: olha, Deus já está me levando, mas só tem uma coisa: vocês vão continuar servindo ao Senhor, vocês vão continuar dedicando ao Senhor, vocês vão continuar crente, porque até aqui o Senhor nos deu a vitória, até aqui o Senhor nos sustentou, e eu e minha casa é para permanecer no caminho do Senhor, e a lâmpada que o Senhor acendeu nunca é para apagar, em nome de Jesus. E você reunido, bem dizer ao Senhor, fechar os teus olhos e partir para a glória, e o seu nome ficar para a história na sua família. E você vê eles adorando ao Senhor. E vou mais além, você ser carregado por homens santos, porque o nosso final tem que ser melhor do que o nosso começo. Deus chamou essa igreja para uma grande missão, e é um confronto, é uma luta terrível contra o diabo, contra os demônios e contra uma humanidade que está contaminada, que está totalmente entregue ao satanismo. E nós precisamos lutar e vencer. E começa pela nossa casa, e depois avançando. Seja forte, faça a diferença, se fortaleça na palavra e diga: eu sou. Se coloque de pé. Tudo novo se fez. Ei, andanda mai. Choremi labai endei cantuiri amanai.
Irmão, olha para mim. Quando você está sendo alimentado, quando a sua fé, um versículo da Bíblia é o suficiente, um cântico é suficiente. Você sente uma força extraordinária que te faz levantar e caminhar, e pela força da palavra você vai. Ah, meu filho, estou mais. Enquanto aqueles homens caminhavam, irmão, se tivesse alguém de fé olhando, ia ver, não era 600 homens, era milhares de seres angelicais caminhando com eles e marchando. Vão para cima, porque toda a força demoníaca que está incorporada naqueles homens serão vencidas, serão banidas, e nós vamos trazer de volta as famílias que foram resgatadas. Quem aqui tem uma família que é um presente de Deus, é uma bênção de Deus, é uma instituição sagrada? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. How am I, so am I. Tu estejas mai em mim. Cheia bababarabaxai. Ei, Satanás está desesperado. Os demônios estão endemoniados, dizendo que aqueles crentes não entendam, que aqueles crentes não recebam, e que aqueles crentes não se esforcem no Senhor. É isso que os demônios estão dizendo. Mas o Espírito de Deus está dizendo: igreja, tendes pouca força, mas guarde a palavra e se torne forte. Forte na palavra. Forte na palavra, forte na palavra. E a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e é salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e é salvo tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus e é salvo tu e as tuas gerações. Ei, se levante, vai em luta contra toda a força do inferno. Revista-nos, Senhor, dessa força. Levante-nos, fortalece-nos, tire a angústia de dentro de você. Tire agora, em nome de Jesus, todo desânimo, todo cansaço. Respire fundo, respire a vida do Espírito Santo, respire a vida do Espírito de Deus, respire a glória de Deus. Comece a usar a tua fé e sinta as tuas forças voltando e o desânimo saindo. Faça esse exercício agora, enquanto os músicos louvam ao Senhor. Exerça a tua fé. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimento.